quais livros vocês gostariam de ler como se fosse a primeira vez. Eu não lembro se eu já fiz esse vídeo, talvez eu tenha feito há muito tempo, mas eu me peguei pensando nos livros que eu gostaria de ler pela primeira vez, não para ter a mesma sensação que eu tive no passado, mas sim lendo pela primeira vez como a Pan de hoje. Acho que sempre que a gente para pensar qual livro gostaria de ler de novo pela primeira vez, a gente pensa muito no sentimento que a gente teve quando leu pela primeira vez. Mas a gente só teve aquele sentimento com as coisas que a gente tinha vivido até aquele momento. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente da que leu os livros que eu vou listar para vocês pela primeira vez. Eu fiz essa seleção pensando na Pan de hoje. Eu queria ter a sensação de descobrir essa história pela primeira vez sendo a Pan de hoje. E fica aí a pergunta para vocês me falarem nos comentários quais os livros vocês gostariam de ler pela primeira vez, mas no momento de vida atual de vocês. Talvez nem seja surpresa para vocês os que eu vou falar, mas eu vou explicar para vocês por que eu gostaria de ler como se fosse a primeira vez hoje. O primeiro deles, obviamente, é Flores para Algernon. Vocês sabem que esse foi um livro muito marcante para mim. Eu li em 2020. Fiz um vídeo aqui pro canal que hoje é o vídeo que mais tem visualizações em resenha, assim, de indicação. Foi muito marcante em como a vida tem um antes e depois de Flores para Algernon. E eu já reli, digamos assim, faz uns 2 anos, ou foi no ano passado? Não, foi no ano passado. Eu escutei o audiobook da história, fiz um trabalho com Esquilo. E, gente, o peso dessa história foi tão emocionante quanto. Mas teve uma sensação a mais porque eu estava ouvindo a história. E eu estava sentindo quase, porque tem uma diferenciação do personagem conforme vai narrando a história, né? E daí a gente sente essa história de uma outra forma. É um livro muito importante pra mim porque eu relacionei muito ao que o meu irmão passou. E eu queria que todo mundo lesse pra ter mais empatia mesmo pela vivência dele. Vai tocar algumas pessoas e mesmo que elas nunca tenham passado pela experiência, talvez faça com que isso nunca aconteça no futuro, né? Mas hoje eu gostaria de ler justamente porque eu já tô aqui com 33 anos. Eu tenho uma reação às coisas com um pouco menos de paixão. Eu não digo paixão pelo lado bom, mas eu era muito mais reativa às coisas, assim, de querer brigar, de querer discutir na internet. E hoje eu sou mais tranquila, assim. E isso para todas as coisas, inclusive da minha vida, assim, é muito difícil. Antes, né, respondia muito às coisas, hoje eu paro, penso, reflito mais. E eu queria saber quais reflexões eu teria lendo esse livro pela primeira vez, porque eu acho que ia me fazer olhar toda a trajetória, né? Olhar para toda a vida do meu irmão e tudo que passou. Mas eu ia colocar para as pessoas, talvez não teria o impacto que teve, né? Porque aquele vídeo que eu fiz de Flores emocionou justamente porque eu coloquei a experiência, né? Do livro. A experiência sendo eu. Mas hoje eu gostaria até de fazer um novo vídeo explicando mais coisas, acho que falando muito mais sobre ele, além da experiência, né? Mas talvez se eu fizesse um vídeo assim hoje, ele não teria o mesmo impacto que teve lá em 2020, durante a pandemia. Mas eu fico curiosa para saber como eu reagiria a esse livro. Talvez eu ainda ficasse um pouco triste de ter descoberto tão tarde o livro. Então isso acaba sendo meio... não é coerente com o que eu tô falando, né? Porque eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu pensei assim, cara, era pra eu ter lido esse livro antes, era pra eu ter falado desse livro antes. E talvez lendo hoje eu ia pensar, putz, li tarde esse livro. Muita gente me indica há muito tempo, porque foi essa sensação que eu tive, né? As pessoas me indicam há algum tempo e eu só fui dar essa chance agora. Eu penso em reler, mas eu vou esperar um pouquinho, porque eu escutei o audiobook ano passado. Eu vou esperar um pouquinho porque eu quero fazer um vídeo. Eu vou deixar os 2 vídeos do canal daí, né? Até porque o outro é bem importante. Mas eu quero fazer um vídeo, assim, pra gente falar sobre mais detalhes da história. Talvez eu faça até com spoiler, justamente pra ir esmiuçando a história. Mas é um projeto, assim, pro futuro. Eu faço esse vídeo. O segundo livro que eu gostaria de reler como se fosse a primeira vez é Um Homem Chamado Ove. Porque eu lembro que quando eu li pela primeira vez, me chamou muito a atenção e eu fiquei assim muito reflexiva, justamente porque
eu fazia a conexão desse livro com o meu avô, porque o livro vai contar a história de um senhor de 59 anos, que pra história ele parece muito mais velho, na verdade, né? Mas hoje quando a gente fala 59 anos, não parece nada, é a idade da minha mãe, assim. É num momento da vida dele que ele já se sente muito sozinho, e a única coisa que dava um propósito de vida era o trabalho dele, mas no emprego dele eles acabam dispensando, então ele pensa assim, não tem mais nada pelo que viver. Então ele vai ter várias tentativas de acabar com a vida dele. Mas assim, apesar de falar sobre um tópico bem sério, o livro consegue deixar um pouco mais leve alguns acontecimentos e tal, até com um toque de humor, mas me fez pensar muito no meu avô. Quando as pessoas chegam numa determinada idade, se aposentam, vão ficando mais solitárias e perdendo a capacidade de fazer algumas atividades que seriam normais para elas, assim. Tanto a questão de emprego, quanto a questão de dificuldades motoras, de força, ou às vezes independência de forma geral, né? Mas eu gostaria de ler esse livro como se fosse pela primeira vez hoje, porque o meu avô faleceu no início do ano. Na verdade, eu quero agradecer por ter lido esse livro um pouco antes também, porque me deu uma perspectiva de conseguir entendê-lo, sabe? Entender algumas situações e tal. E se eu relesse hoje, eu acho que era esse mesmo entendimento de porque ele queria certas coisas, assim, na vida dele. De coisas que ele falava, até infelizmente ele falecer. Eu acho o livro muito importante ser lido, inclusive, o quanto antes. Porque eu acho que a gente, às vezes, presta atenção em alguns detalhes da nossa vida, de pessoas próximas a nós, tarde demais. A solidão do fim da vida é uma coisa que me pega muito, assim. Porque eu penso na minha solidão de final de vida, assim, de como eu gostaria que fosse, e também para entender como proporcionar ou como ter tempo para as pessoas, sabe? É um lembrete que tem um fim, sabe? Tem um fim. Outro livro que eu gostaria de ter a sensação de ler pela primeira vez, sendo a Pan de hoje, é A Menina da Montanha. Esse é um livro que eu li também durante a pandemia, eu lembro que eu li em live. É uma história real, né, da própria autora. Fala sobre como foi ser criada uma família que era antissistema, digamos assim. Eles viviam preparados o tempo todo para o fim do mundo, não deixavam os filhos irem à escola, nem a hospitais, não tinham contato com nada do mundo exterior, a não ser algumas outras pessoas que também pensavam daquela forma. E mostra como, quando ela teve acesso à educação, ela percebeu o quanto ela tinha de possibilidades e o quanto o que a família dela vivia era prejudicial, quanto o fanatismo do pai impediu que ela descobrisse o mundo, assim. Eu acho esse livro muito importante porque fala do poder da educação. O quanto ter conhecimento nos dá liberdade. Como o pai queria evitar a todo custo que as informações de fora chegassem até a família, também era muito fácil para ele deixá-los com medo. Muita coisa era criado um mito sobre aquilo para explicar e para deixá-los sob o domínio dele, né? Mesmo que passassem por violência, discussões, é bem pesado ver o que ela passou e depois como foi ela lidar com a diferença dos dois mundos. É o tipo de livro que eu indico para quem nunca leu não ficção e gostaria, né, de ter uma experiência que fosse boa, porque ele parece um livro de ficção, só que, na verdade, é uma história real. E o tempo todo a gente para e pensa, meu Deus, isso aconteceu com uma pessoa de verdade. É a autora contando a história dela. E eu gostaria de ver como seria o meu contato pela primeira vez com essa história, até como eu passaria essa história para vocês. Porque, como eu disse, eu li esse livro, eu tava fazendo live, não tava nesse meu momento, né, de fazer vídeos para todos os livros, ou pelo menos para a maior parte dos livros que eu leio. E esse livro merece um vídeo só para ele. Também, assim como Flores para Algernon, eu penso que eu vou reler, até porque saiu uma nova edição, eles mudaram a capa e tal. A capa anterior não dava vontade nenhuma
de ler. Essa, apesar de ter mais referência à história, né? Ter todo um negócio ali que parece uma montanha, mas ao mesmo tempo parece um lápis. Eu acho que eles terem deixado o título em inglês talvez afaste algumas pessoas. Se você ainda não leu, leia, porque é uma história sensacional, assim. Todo mundo deveria ler esse livro também. E fica aí nos planos de eu reler e fazer um vídeo pra vocês. Infelizmente não vai ser uma leitura como se fosse a primeira vez, né? Porque eu já li, mas tudo bem, vai valer a intenção. Outro livro que eu gostaria de ler pela primeira vez é Pessoas Normais. Também foi um boom, assim, na época da pandemia, porque foi mais ou menos ali na mesma época eu li Flores para Algernon, Uma Vida Pequena e Pessoas Normais, meio que nos mesmos meses, assim. E Pessoas Normais, eu lembro que me deixou muito, muito pensativa, justamente porque naquela época eu era uma pessoa que tinha dificuldades de comunicação muito parecidas com o casal do livro. E eu já passei por experiências que também poderiam ter sido resolvidas com comunicação e não foram. Eu tinha muita resistência nesse sentido. Hoje eu acho que eu tô muito, como eu disse pra vocês, né? Eu tô menos reativa, menos orgulhosa nesse sentido, né? De buscar conversar. Ainda não é o ideal do que eu gostaria, mas a terapia fez bem pra caramba. E eu gostaria de reler esse livro pra ver o que eu acho da dinâmica deles, assim, como se fosse a primeira vez, no caso, né? Porque eu lembro que minhas 5 estrelas vieram principalmente por me identificar tanto com o livro, assim. Uma mudança na personalidade deles poderia mudar completamente a vida deles e a relação deles, sabe? Então eu gostaria de reler, né? Aliás, não reler. Gostaria de ler pela primeira vez sendo a Pan hoje, de 33 anos. E o último livro que eu gostaria de reler, aliás, não, tô cismando que é reler, ter essa fase da descoberta mesmo, é sobre a escrita do Stephen King. Esse livro, gente, eu acho que eu já reli umas 3, 4 vezes, assim. Sério. Mas eu lembro que eu li na época que eu estava muito mais focada em escrita. Então, pra mim foi importante ver a jornada de escrita dele. Mas eu gostaria de ler hoje justamente para ter uma visão mais ampla e ver como despertar criativo mesmo. Apesar de ele falar a trajetória dele, a jornada dele como escritor, isso eu acho que vale para muitas outras coisas. Uma questão de acreditar no próprio projeto, sabe? Numa carreira que para ele foi muito difícil. Eu acho ele muito resiliente e a história dele conta isso. E a forma como ele conta isso no livro, eu acho que dá um gás. Assim, a gente termina o livro com uma vontade, assim, com uma motivação. Eu lembro que cada vez que eu terminei de ler esse livro, eu terminei assim, eu quero fazer tudo, quero fazer tudo. Eu consigo fazer tudo. Eu acho que é mais essa sensação do eu consigo. E eu queria saber como seria hoje, né? Justamente porque eu não olharia tanto com foco na escrita, mas sim com uma sensação de vida mesmo, assim. É um livro muito bom, gente. Muito, muito bom. É outro livro que também é um livro de não ficção, que eu recomendo para as pessoas que não estão muito acostumadas a ler o gênero ou gostaria de começar a ler. Inclusive, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Não lembro se eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas daí eu vou ver e talvez eu faça um vídeo sobre isso. Enfim, gente, esses foram os livros que eu gostaria de ler como se fosse a primeira vez, sendo a Pan hoje, de 33 anos. É curioso pensar em como eu era quando eu li esses livros. Enfim, gente, obrigada por assistirem até aqui. Não se esqueçam de deixar também os livros que vocês gostariam de ler como se fosse pela primeira vez na idade que vocês têm hoje, tá? Com o pensamento de hoje. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!